O que mais as pessoas querem saber de vocês no dia de hoje? Eu acredito que vocês sabem, né? Que o que chegou de mensagem assim, ó, eu quero falar da tarifa do Trump, eu quero falar dos 50% Exato. Que o Trump taxou o Brasil. Qual a opinião de vocês? Né? Então, um assunto super quente, aconteceu agora. Queria muito escutar vocês e hoje eu tô aqui só pra escutar, tô aqui como ouvinte. Minha pipoca já tá chegando aqui, não quero atrapalhar a conversa de vocês, viu? E eu não Finjam que eu não estou aqui. Eu não posso nem dar meus palpites. Não, cala a boca, aqui agora vai ficar muito feio, velho. Hoje não dá, Deixa o nível rolar aqui. Bem, acho que o editorial do Estadão de ontem, né, foi... Aquilo ali é a métrica da situação, ou seja, coisa de mafioso, né? Mafioso. Porque o Trump, quando ele nos taxa em 50% ou nos ameaça em 50%, ele faz um movimento que é mexer com a taxa de lucro de determinados setores da economia brasileira, né? Tipo agronegócio, setor de aço, etc., que tradicionalmente é bolsonarista, de direita, conservador, inclusive no estado mais em que o bolsonarismo mais reina no Brasil, que é São Paulo, né? Então o Estadão, por exemplo, ao chegar a essa conclusão, em ter um editorial atacando o Trump, né? E ele está demonstrando, dando um sinal para a base material do Estadão, que é o agronegócio, que é essa classe dominante ultraconservadora de São Paulo, né? Então daí você já tira o estrago que o Trump fez com relação ao Bolsonaro, né? E acho também que o Trump nos entrega uma oportunidade, né? Não somente do Lula tomar para si a iniciativa política, coisa que nós perdemos desde 2016 com o golpe de 2016. Eu acho que ele entrega essa possibilidade de nós agarrarmos a chamada iniciativa política, mas não somente isso. Traz a possibilidade de colocar no centro da pauta do debate público a questão da soberania nacional. Eu já falei isso outras vezes aqui, que eu acho que essa é uma questão fundamental do nosso tempo, a questão da soberania, ou como nós na esquerda chamamos da questão nacional, ou seja, tem a questão democrática, a questão social, e tem a questão nacional, ou seja, a questão da soberania, etc. Então, eu acho que ele nos entrega a oportunidade para nós pautarmos essa questão do nacionalismo, do patriotismo, de forma genuína e não de forma falsa, como o bolsonarismo trata essa questão, que eles são antinacionais, antipopulares, não gostam do Brasil, moram em Miami, etc, etc, privatistas, enfim. Enquanto que, historicamente, quem defende a nação é a esquerda, são os comunistas, os socialistas, os trabalhistas, os democratas, etc. Acho que esse é o momento que volta à pauta essa questão com muita força. Esse é o principal legado do que aconteceu até hoje, né? E até pegando o gancho aí que o Elias falou, até a gente veio coincidentemente no mesmo voo, o Elias falou do editorial, não tinha lido, eu acabei lendo o editorial, e lá o Estadão mostra claramente, né, como tanto o Trump como o Bolsonaro sequestraram o seu próprio país para interesses pessoais, né, para atingir interesses pessoais. E até deixei para falar aqui no podcast porque o pessoal no canal pediu muito, né, não, comenta aí, faz um vídeo. Como eu já tinha programado o vídeo hoje cedo, falei, não, vou estar lá no Três Irmãos e ter certeza que esse assunto é o assunto do momento, vai vir na mesa e a gente vai poder destrinchar bastante essa tarifa, né? Na realidade, assim, não é nenhuma novidade, já, como o Elias falou, o Trump está acabando dando um presente, na realidade, politicamente, né, para o Brasil. Ele acabou fazendo isso durante a cúpula do BRICS, né? Ele já sentindo o golpe ali de que... Porque qual que é a diferença? Os Estados Unidos... E eu já falei muito isso, ele tem atacado todo mundo enquanto todo mundo está trabalhando. Se você pensar bem, enquanto ele atacava o Irã, a China estava fechando um acordo com a África, as 53 nações africanas, abrindo o mercado chinês com tarifa zero. E os Estados Unidos estavam bombardeando o Irã. No dia 17 de junho, os Estados Unidos e Israel ainda em guerra contra o Irã, ele estava lá no Cazaquistão fazendo acordos com os 5 países da Ásia Central, né? Ele está lá fazendo essa presepada dele e a gente estava fazendo a cúpula do BRICS. Então, enquanto o resto do mundo, que já é irreversível essa queda do Império Americano, enquanto o resto do mundo já está agindo como um mundo multipolar, que é simplesmente fazer negócios. O que é bom para o seu país? O que é bom para o meu? Ninguém está impondo agenda política para ninguém está impondo privatizar a empresa, austeridade fiscal. Você vê a China e inclusive os outros países, ninguém fica discutindo. Isso é a pauta soberana de cada país. Você não precisa. Isso não é um problema seu. Vamos ver o que é bom economicamente para ambas as nações e vamos fazer negócio. É o que o mundo está fazendo. E os Estados Unidos está como se a gente estivesse numa sala cheia de adulto,
os Estados Unidos é a criança que está se jogando no chão, dando chilique, se debatendo, querendo chamar atenção. Então, ele falou que ia taxar 10%, né, nos países do BRICS. Aí Sim. Foi uma surpresa que ele botou de 50%. Só que ninguém mais leva a sério. Porque, primeiro, não está valendo. É 50% a partir do dia 1º de agosto. A carta dele é um Frankenstein, se você olhar. Um pedaço ele fica lá querendo defender o Bolsonaro, que não sei o quê. Na metade é um Ctrl-C, Ctrl-V das outras 21 que ele mandou lá pro Japão e pra Coreia. E no final tem o famoso veja bem. Veja bem, se vocês fizerem, a gente pode negociar. Ninguém leva a sério um tipo de documento desse, né? E deu a oportunidade, acho que o governo brasileiro precisava, pra gente bater na mesa e falar, não, nosso país é soberano. Isso politicamente tem um poder muito maior para mobilizar a nação. Porque tudo que os Estados Unidos fez com os outros países, na realidade ele mobilizou a nação para ter uma unidade para combater essa agenda imperialista que os Estados Unidos ainda tenta impor sobre os outros países, né? Então, sob o ponto de vista político, que o Elias colocou bem, eu acho que o Trump acaba ajudando a união do país, de alguns desgarrados ainda que nessa polarização estão navegando para um lado e para o outro. Obviamente, eu acho que ainda vai ficar 10%, 15% radicalizado, que é os caras que bate continência para a bandeira americana, que vibra, né, como o Nicolas Ferreira foi lá no Congresso, vibrando com a cara do Trump, como se aquilo fosse bom o Brasil, né? Vai fazer protesto com bandeira de Israel, quer dizer, são pessoas que estão num estágio de dissonância cognitiva impressionante. Esses aí, infelizmente, eu acho que vão continuar. Mas é uma agenda positiva agora para o executivo brasileiro afirmar a nossa soberania e realmente trazer a grande massa da população para uma unidade nacional. A posição correta que o Brasil tem que segurar agora nesse momento, então, é de realmente falar para ele que se tiver essa taxação, como aconteceu com a China, que também já sofreu uma pressão semelhante, né? É de que se acontecer isso, a gente vai suportar isso e que a gente vai bancar isso talvez com critérios semelhantes. Reciprocidade. Seria essa a postura que a gente tem que ter. Já tomou ontem, já se tomou essa decisão, já se chamou o conselheiro de negócios americanos para conversar, que basicamente é uma reprimenda diplomática, né, para saber o que está acontecendo. O Lula devolveu para o Trump a carta, ou seja, o que é do ponto de vista diplomático, é uma afronta, né? Você receber uma carta do chefe de Estado e devolver essa carta é algo muito difícil de acontecer, quase inimaginável em relação de países, né? Ainda mais com a discrepância de força, né? Assim, Sim, Brasil e Estados Unidos, né? Você peitou alguém que teoricamente é maior. Como assim? Me explica esse processo de devolver a carta. Existem vários protocolos na diplomacia, né? Que também não conheço muito bem. Eu fico mais contando a minha experiência na política e próprio Banco dos BRICS, eu convivia muito com diplomata, né? Então, quando você, por exemplo, o brasileiro foi morto na Austrália, né? Quando o país quer... Uma das formas de demonstrar descontentamento com a forma como foi conduzido o processo na Austrália, contra um brasileiro, é chamar, por exemplo, o embaixador da Austrália para conversar. Sim. Essa é uma forma de reprimenda. Uhum. E as coisas vão escalando até você romper relações diplomáticas, né? O que é novo nesse processo brasileiro hoje, enquanto símbolo, enquanto simbologia, não é o Lula tão somente falar que o Brasil é soberano, reafirmar isso, que é super importante e fundamental, mas ele ter devolvido a carta. É como não aceito isso? Não, isso meu amigo, não tô pouco me lixando pra você, não te leva... Que o Cobori falou aqui com outras palavras mais sofisticadas, né? Não te leva a sério, não... Sabe? Não, então E isso, em certa medida, a simbologia inteira guarda o que, na minha opinião? Primeiro, é uma afronta, vamos dizer assim, a um país teoricamente mais forte. É uma afronta a um país cujo imaginário das classes médias no Brasil e no mundo inteiro gira em todo aquele país. Ou seja, a classe média brasileira quer ser americana, né? Seja de direita, seja de esquerda, né? E os Estados Unidos, e dentro do quintal dos Estados Unidos, né? Ou seja, os americanos não toleram a Revolução Cubana até hoje, não toleram nenhum sinal de submissão, seja democrata ou republicano. E o maior país da América Latina, que é o Brasil, toma essa atitude. Ou seja, isso não é pouca coisa. Para quem achar que isso é pouca coisa, não está entendendo nada do jogo. Né? Não está compreendendo nada, não entendeu nada. Então, acho que a condição brasileira foi excelente daqui. A questão é saber se nós vamos manter, se isso vai dar fôlego para o governo Lula e para o próprio Lula se reeleger em 2026, porque eu acho que essa é a tarefa principal.
quer derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita, aí que não tem muita mediação em relação a isso, é uma tarefa política imediata, construir as condições para a derrota da extrema-direita no que vem, né? E eu acho que o jogo que já estava combinado do ponto de vista do campo conservador, que é juntar vários setores, uma frente ampla contra a esquerda e contra Lula, que já estava combinado e quase certo, né? E com uma vitória também para muitos quase certa, hoje já não é mais uma realidade. O Lula volta ao jogo, né? E acho que isso, só desculpa me alongar um pouco, Zé, também fica uma questão aí. As pessoas se acostumaram nos últimos 1 ano e meio, 2, a subestimar a capacidade do Lula, né? Ou seja, o Lula, pouca gente sabe, ele ficou 580 dias preso, enfrentou uma eleição contra o Bolsonaro. O Bolsonaro gastou 700 bilhões de reais naquela eleição, arrombou, e o Lula ganhou as eleições. Então o Lula é um case de invenção e reinvenção, e acho que ele se reinventa mais uma vez quase no alto dos seus quase 80 anos de idade, né? Eu acho que não é de se menosprezar essa potência política chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Goste ou não dele, não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas é uma figuraça.